Opa pessoal, tudo bem? Eu vou deixar nesse vídeo de hoje um aviso ao final, só pra gente depois, vocês irem, quem quiser, ter algumas aulas particulares comigo. Eu tô oferecendo aulas particulares e eu faço R$ 16 a hora, né? Então quem quiser ir para fazer algumas aulas particulares, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. R$ 16 a hora, tá? Bem, primeira fase foi feita, né, pessoal? Clima de segunda fase agora. Muita gente vai passar, muita gente não vai passar, né? 18 milhões de pessoas que fazem essa prova todos os anos, né? E são pouquíssimas pessoas que são aprovadas, né? Então, a gente tem que ter em mente que quem estudou, agora é estudar mais, é estudar dobrado, gente, porque agora é a segunda fase, né? E a segunda fase, agora você vai ter que descrever as suas respostas. E é por isso que eu estou resolvendo começar, né? Eu vou começar uma playlist aqui nesse canal pra gente ir resolvendo questões de segunda fase, questões, né, pra gente ir se pegando no ritmo da prova, né? Vou ver depois se eu coloco alguns vídeos temáticos sobre temas, né, que caem na prova, né? E que Deus quiser vai dar certo, né? Bem, vamos começar. OBMAP 2017, nível 2 da segunda fase, questão 1. 16 botões pretos ou amarelos estão igualmente dispostos num círculo. Toda vez que apertamos um botão, seus dois vizinhos e somente eles mudam de cor. No exemplo ao lado, vemos o que acontece quando apertamos o botão amarelo na figura 1 e depois o botão preto indicado na figura 2. Bem, como vocês podem ver aqui, ele vai apertar esse botão e notem que quando eu aperto, ele fala o que? São só botões pretos ou botões amarelos, né? Logo, quando eles são apertados, né, toda vez que apertamos um botão, os dois vizinhos dele mudam de cor, né? Ou seja, o que está amarelo fica preto e o que está preto fica amarelo. Entendendo isso aqui, bem, então agora a gente pode notar os primeiros padrões que essa questão remete, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente nota é que quando a gente aperta aqui e, por exemplo, se tudo isso aqui for igual, vai ficar preto aqui e preto aqui, né? Por exemplo, se isso aqui fosse preto, vou pintar aqui, se isso aqui fosse preto, isso aqui tudo ia ficar amarelo, né? Isso aqui tudo ia ficar amarelo. E aqui ia continuar amarelo, né? Até porque somente esses dois vizinhos mudam. Entendeu? Então, se isso aqui tudo está preto, isso aqui muda para amarelo, ou seja, menos dois pretos, mais dois amarelos, né? A quantidade de botões não muda, mas o que muda é a quantidade de botões de cores diferentes, certo? Então, sabendo disso, agora a gente vai notar outro padrão. Por exemplo, aqui é um botão amarelo e aqui é um botão preto, né? Se a gente perceber, quando eu apertar esses dois não vai mudar nada, porque esse amarelo vai ficar preto e esse preto vai ficar amarelo. Então, claro, a cor muda, mas a quantidade não. Então, se eu apertar esse botão aqui, não vai mudar a quantidade de cores diferentes. A quantidade de cores de botões diferentes vai continuar sendo uma quantidade X, quantidade Y, e não vai ser alterada caso os dois vizinhos sejam diferentes, né? Sabendo desse padrão, agora a gente pode ir para a letra A. Quantos botões pretos haverá após apertarmos o botão indicado na figura abaixo? Bem, se a gente notar aqui, vamos contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 botões vermelhos. Ou 10 botões pretos, perdão. Se eu tenho 10 botões pretos e eu tenho 6 botões amarelos, né? Tenho 6 botões amarelos. Como vocês já viram no outro padrão, quando eu aperto botões iguais, isso aqui sim vai mudar. Ou seja, o que é preto vai ficar amarelo, né? O que é preto fica amarelo, ou seja, menos dois pretos, né? Menos dois pretos, o que vai nos dar 8 botões pretos, né? 8 botões pretos.
lembrando que você tem que discernir a sua resposta. Se eu tenho 10 pretos e 6 amarelos, quando eu tirar menos 2 desses 10 botões, né? Ou seja, eu tenho 10 pretos, 2 pretos vai ser igual a 8 botões pretos, né? O que relativamente vai aumentar consequentemente a quantidade de amarelos. Ou seja, aqui vai ter 6 amarelos, mais 2 amarelos, vai ficar 8 amarelos. Perdão. Né? Então vão ficar 8 botões pretos. Lembrando que na segunda fase, como você justifica, essas questões de... Você pode tanto justificar de forma algébrica, aritmética ou de forma lógica, né? Tanto faz. Mas aqui eu resolvi justificar de uma forma mais aritmética, né? Uma forma mais algébrica, perdão. Mas esse será o nosso resultado, né? 8 botões pretos justificando aqui. A partir de uma figura com 10 botões pretos e 6 botões amarelos, explique por que, independentemente de quantos e quais botões forem apertados, o número de botões pretos sempre será par, né? Então vamos fazer a figura que ele pede, né? Vamos fazer aqui a figura que ele pede, né? Que tem 10 botões pretos e 6 botões amarelos, né? Então bora lá. Um botão, 2 botões, 3 botões, 4 botões, 5 botões, 6 botões, 7 botões, 8 botões, 9 botões. Eita, perdão aí. Vou. Beleza, voltamos. Bem, aí ele vai perguntar uma figura com 10 botões pretos, né? Então vamos colocar aqui 10 botões pretos, né? Vou colocar aqui os 10 botões pretos que ele pede. Então, preto aqui, preto, 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 preto. Aqui outro preto, preto e preto. Tem mais, né? Aqui já foi 6. Preto aqui e preto aqui. Beleza. Então, agora a gente vai preencher com o resto com os botões amarelos, né? Botões amarelos, então amarelo aqui, amarelo aqui, amarelo aqui, amarelo aqui e amarelo aqui. Beleza. Vamos lá. A partir de uma figura com 10 botões pretos e 6 botões amarelos, explique por que, independentemente de quantos e quais botões forem os botões apertados, o número de botões pretos sempre será par, né? Então, gente, aqui ele quer que a gente explique o porquê que quando eu aperto qualquer botão aqui, os botões sempre ficam pares, né? O número de botões pretos sempre fica par. Bem, gente, isso é uma questão típica de fase 2, né? Eles sempre gostam de colocar questões desse tipo para você explicar o seu raciocínio. Mas vamos lá. Por exemplo, se eu tirar esse botão preto aqui, eu vou perder menos 2 botões pretos, o que não altera a minha paridade. Lembrando que o tema dessa questão é paridade, tá? Paridade. Vou escrever aqui. É paridade. Beleza? O tema dessa questão é uma questão de paridade. Bem, se eu tirar esses dois aqui, eu vou continuar com 2 amarelos aqui, né? Entretanto, eu vou perder 2 pretos, né? Se a gente for parar para pensar. Agora, certo. Se a gente, por exemplo, tirar esse botão preto aqui, perceba que aqui vai ficar preto, ou seja, menos um preto, mais um amarelo. Percebe? Só que se lembra que a gente falou lá no comecinho que quando a gente tem um botão... Opa! Percebe? Que quando a gente tem um botão com duas cores diferentes no lado dele, o número de cores não muda.
porque de qualquer jeito um vai ficar preto e o outro vai ficar amarelo, né? Sabendo dessa propriedadezinha que a gente descobriu, a gente já pode explicar a nossa resposta pelo que menos um preto, menos um amarelo para aqui ser mais um preto, né? E aqui mais um amarelo e menos um preto. E aí percebe que eu posso cortar isso aqui, fazendo de forma algébrica, né? Ou seja, a cada é, a cada aperto, em vizinhos iguais, acrescenta-se, né? Ou seja, acrescenta-se. Eu vou fazer a minha escrita aqui para vocês, porque é importante vocês desenvolverem essa habilidade de escrita na prova. É sempre muito importante vocês terem essa escrita matemática na prova da segunda fase quando vocês forem fazer ela, certo? Então, beleza. Acrescenta-se mais 2 de alguma cor, né? De alguma cor. Logo, se eu acrescento mais 2 de alguma cor, a quantidade, ou perdão, a quantidade não, eu errei aqui para vocês. A paridade, né? A paridade não será modificada, né? Não será modificada, né? Se a paridade não será modificada, logo o número permanece par, né? Permanece par. Agora, outro caso, né? E a cada... Lembrando, gente, que nessas provas, na prova da segunda fase, vocês podem usar tanto caneta como lápis, tá certo? Eu só queria passar para dar esse aviso e também que na segunda fase, quando você for explicar a sua resposta, você não pode de jeito nenhum rabiscar esses quadrados aqui, correção regional e correção nacional. Por favor, gente, não rabisquem isso aqui. Isso aqui é onde o seu corretor vai dar a sua nota. E quem vai corrigir precisa ter o espaço para colocar a sua nota. Então é lógico que você não pode rabiscar aqui por cima, tá certo? Você não pode de nenhuma maneira fazer isso, certo? Beleza. E a cada aperto em um botão com vizinhos distintos, eu sei que parece chato, gente, mas vocês têm que fazer isso, né? Um botão com vizinhos distintos, a quantidade, lembrando que vocês têm que ser rigorosos com questão de margem, tá? A quantidade não é alterada. Aí aqui eu posso dar um exemplo. Por exemplo, por exemplo, por exemplo, se eu tenho um amarelo, né, opa, supondo que isso aqui seja preto, isso aqui seja amarelo e isso aqui seja preto. Opa.
isso aqui seja preto, né? Quando eu apertar esse preto, né? Quando o P central for apertado, quando o P central for apertado, P lateral se torna amarelo, certo? P central se torna amarelo, né? E amarelo lateral, opa, e amarelo lateral se torna preto. Logo, menos um P mais um P e menos um amarelo mais um amarelo é igual a zero, né? É igual a zero, igual a zero, certo? Então a quantidade não se altera, né? Isso aqui, se você quisesse representar de forma mais algébrica, né, para ir mais rápido até, porque os corretores são muito rigorosos, gente, nessa questão, certo? Opa, oi, perdão. Explique por que a partir da figura abaixo é impossível apertar botões de forma que todos fiquem amarelos ao mesmo tempo. Beleza, vamos lá. Gente, percebam uma coisa. Ó, quando eu apertar esse botão aqui, né? Por exemplo, qual é a única forma desse botão virar um botão amarelo? Eu apertando esse daqui, né? Se eu apertar esse daqui vira amarelo. Beleza, ótimo. Só que esse daqui fica preto. Justamente por causa daquela outra propriedade. Isso é uma coisa que acontece bastante, gente, na prova da fase 2. Geralmente é o que acontece. A letra A vai ajudar na letra B, que vai ajudar na sua letra C, né? Então é sempre bom você ver os raciocínios das letras anteriores, porque elas vão ser de grande importância para você, tá certo? Então, beleza. Aí ele explique por que é impossível apertar botões da forma que todos fiquem amarelos ao mesmo tempo. Beleza. Se eu apertar esse daqui vai ficar preto e esse daqui vai ficar amarelo. Logo, não tem como, né, gente? Não vai ter como a gente fazer isso, exceto aqui, ó, exceto esse daqui, que aqui vai ficar amarelo, né? Aqui vai ficar amarelo e aqui vai ficar amarelo. Só que aí vem o problema, né? Aí é que vem o problema. Porque a gente só conseguiu esse. Só tem esse, entende? Por causa justamente da propriedade que a gente viu. Ó, pois, quando botões com vizinhos distintos, pois quando botões com vizinhos distintos são apertados, pois quando vizinhos com botões distintos são apertados, eles não mudam em paridade, né? Eles não mudam em quantidade. Certo? Eles não vão mudar em quantidade. Logo, pode-se. Ó, e vamos perceber o padrão que a questão deu aqui.
Ó, ele deu 5 amarelos mais 6 amarelos, né? Vai dar 11 amarelos. 11 amarelos e 5 pretos, beleza? Só disso aqui ser um número par já é impossível, né? Só disso aqui ser um número par, né? Não tem como tudo ficar amarelo, né? E muito menos tudo aqui ficar preto, né? Não tem como tudo ficar preto. Logo pode-se afirmar que é impossível que todo o círculo seja amarelo. Isso se aplica também aos botões pretos, certo? Assim, da mesma forma para os pretos. Assim, da mesma forma para o botão preto. Certo? Eu sei que minha escrita é um pouco ruim, mas eu espero que vocês consigam entender. Bem, finalizada a nossa primeira questão, espero que tenham gostado. Eu peço perdão pela aula ter ficado muito grande, se vocês não conseguirem assistir, certo? Se vocês não quiserem ver eu escrevendo, vocês podem pular, tá certo? Bem, a aula de hoje foi isso. Espero que tenham uma boa preparação para a primeira fase, né? Que Deus abençoe a nós enquanto nós formos estudar, né? Em nome de Jesus vai dar certo. Vocês conseguem, eu acredito no potencial de vocês.